Graça e paz, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da EBD da IBMA. Eu me chamo Herverson e vou ministrar hoje a aula de número 12, a lição que traz como título Considerações Finais. Nós estamos estudando a carta de Paulo, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. Você que está acompanhando as aulas aí, já viu a ministração de todas as aulas da primeira carta, então a gente já está finalizando a primeira carta. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver aí que é uma carta pequena, com apenas 5 capítulos, e nós vamos agora para a parte final da carta. Por isso que o título é Considerações Finais, porque aqui Paulo está fazendo as considerações finais da carta àquela igreja. E nós vamos ver aqui nesta aula quais são aqui as aplicações práticas dessas considerações para a nossa vida, né, nos dias de hoje. O que tem aqui neste trecho da Bíblia, da Palavra de Deus, que fala em nossos corações. Então vamos entender aqui melhor. A passagem aqui que eu vou destacar é o versículo 23 e o versículo 24, né? São 2 versículos do capítulo 5. Fala assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará." Então você vai observar que Paulo faz aqui uma observação com relação à santidade, fala que nosso Deus é de paz, fala de santidade do corpo, da alma e do espírito, fala da vinda de Jesus, fala que Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Então a gente tem aqui muita coisa boa para nós, muitas aplicações práticas para a nossa vida. E sem falar que se você ler os outros versículos aí que está finalizando, ele vai falar de oração, vai falar de saudação, a gente vai falar aqui também da questão de ler a carta de forma pública. Então traz aqui também a importância dessa aula, né? Que naquela época Paulo escrevia a carta era lida para todos, e hoje a gente tem essa carta também sendo lida aqui e ministrada para quem quer aprender mais da palavra de Deus. Bem, vamos ver aqui o alvo da lição. O alvo da lição é o seguinte: saber reconhecer o valor da oração pelo próximo, assim como as saudações e bênçãos entre os irmãos em Cristo. Coisas que a gente pode considerar irrelevante, mas é de suma importância para a saúde da igreja, de uma igreja que realmente é uma igreja que cresce no poder de Deus, onde os membros se saúdam, se cumprimentam, oram um pelos outros, tem essa harmonia entre si. Vamos lá, o próximo é sentir, descansar na fidelidade do Senhor. Então nós temos que descansar na fidelidade de Deus, que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, e buscar a própria santificação, bem como tornar-se íntegro e irrepreensível. Então aqui a gente vai falar também de vida de santidade, de santificação, nesse contexto que vivemos esperando a vinda de Jesus. Bem, vamos para a nossa introdução. Nos últimos 6 versículos desta primeira carta aos Tessalonicenses, há palavras de sabedoria e conhecimento. Devemos aproveitar para aprender assuntos que têm aplicação para a igreja no presente século, basicamente que eu já falei. Então, o que acontece? O Deus de paz, olha só esse esquema aqui. O Deus de paz, ele é o quê? Fiel, ou seja, ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Todas as suas promessas serão cumpridas. Aqui nesse contexto está relacionado à vinda de Jesus e também à santificação, que ele vai nos santificar. Santificar como? Uma parte da nossa vida? Não. O homem por completo, corpo, alma e espírito. Tem a ver com integridade da vida do ser humano. Depois vem, no caso, o homem santificado por inteiro, íntegro e irrepreensível para a vinda de Jesus. Então, o objetivo da santificação é que nós possamos viver de forma íntegra e esperar Jesus voltar, né, com integridade. Esta carta, se você acompanhou as aulas, você observou que ela fala muito da vinda de Jesus. Se você abrir aí essa carta na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, olha só, no final do primeiro capítulo, Paulo fala de aguardar a vinda de Jesus. Ele fala assim: "E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos." E aí você vai para o capítulo 2. Aí no capítulo 2 ele fala de novo: "Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós?" Então fala mais uma vez da vinda. Capítulo 3. Ele fala assim, esse final do capítulo 3, "a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos."
Olha só, mais uma vez ele falando da vinda de Jesus. O capítulo 4, ele vai ter um trecho bem grande sobre a vinda de Jesus, do versículo 13 ao versículo 18. E agora, no capítulo 5, Paulo não poderia deixar de falar novamente da vinda de Jesus. Então essa carta ela fala do começo ao fim da vinda de Jesus. E aqui Paulo vai falar da maneira que nós devemos esperar Jesus voltar. Será que a gente tem que esperar Jesus voltar agindo de qualquer forma, fazendo qualquer coisa? Ou esperar Jesus voltar trabalhando para o reino e vivendo uma vida de santidade? Então é isso que Paulo vai destacar aqui, que nós temos que viver em santidade esperando Jesus voltar a qualquer momento. O cristão tem que viver em santidade. O objetivo aqui, a gente pode dizer que dessa carta como um todo, é mostrar como que o cristão deve viver na expectativa de Jesus voltar, que ele pode voltar a qualquer momento, tá? Ele pode voltar a qualquer momento, e como que o cristão vai esperar essa vinda? Procurando viver uma vida de pureza, longe das imoralidades, praticar o bem, amar o próximo como a si mesmo, estar sempre na presença de Deus, lendo a Bíblia, fazendo a vontade de Deus, uma vida de santidade em todas as áreas da vida, em todos os aspectos da nossa vida tem que ser santificado. Então vamos lá, o primeiro tópico, santidade do homem e fidelidade de Deus. Versículo 23, mais uma vez vamos ler esse versículo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Reforçando aqui, a gente tem que colocar esse versículo na mente, tá? Que todo ser humano, o ser humano por completo, né, de forma integral, seja santificado pelo Deus que nós cremos no Deus poderoso que nos santifica, né, e isso para que nós possamos esperar Jesus voltar. Paulo faz referência ao Deus de paz. Quando ele fala de santificação, quem é que vai nos santificar? O Deus de paz. Então ele ensina em toda a carta a questão da boa convivência, lembrando que servimos a um Deus de paz. Então, se a gente serve um Deus de paz, nós temos que viver em paz. Paulo chega a falar aqui em um momento dessa carta, em relação ao amor, né, a comunhão, ao amor. Olha, vocês já sabem disso a tal ponto de que eu não preciso nem falar mais sobre isso. É o capítulo 4, versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Então aqui é algo básico. Paulo está falando assim, olha, é muito óbvio. Se você serve a Deus, é óbvio que você tem que amar um ao outro. Isso é uma implicação direta do cristianismo, de um verdadeiro salvo, de alguém que foi transformado pelo Evangelho. Então isso é automático. E quem é que faz isso? É o nosso Deus, que ele é um Deus de paz. Ele procura a paz, ele nos reconciliou com ele através de Cristo para que nós tivéssemos paz com Deus. Romanos 5:1 vai dizer isso. Então a paz é para com Deus, a paz para com o próximo, viver em paz. Então essa é a essência do Evangelho, né? Nós termos um relacionamento com esse Deus de paz e um relacionamento com o próximo também, né? Sem confusão, sem nenhuma intriga. Isso é o que Deus espera de nós. Esse Deus de paz vai nos santificar. Ele fala assim, que o Deus de paz vos santifique em tudo. Então a santificação entra aqui como algo que atinge o ser humano por completo. O ser humano por completo, ele vai viver em santidade, ele vai santificar a vida de forma plena. Mas quem é que vai santificar? É Deus. A gente tem nas Sagradas Escrituras muitas passagens falando que a santificação vem de Deus e muitas passagens falando que o ser humano colabora com essa santificação. Alguns teólogos vão discordar dessa questão do ser humano colaborar com a santificação. No entanto, a gente vê passagens que vão dizer isso, falar para nós abstermos da imoralidade sexual, até mesmo o próprio texto aqui de Tessalonicenses vai falar, aqui no capítulo 2, né, ele fala dessa questão, que nós temos que abandonar o pecado, que procurar viver em santidade. Então tem esses dois pontos, tá? Tanto o ser humano colabora, quanto Deus vai nos santificar. Tá? A santificação é aí algo que vai acontecer tanto por Deus quanto pelo homem. Aqui nessa passagem está falando mais da questão de Deus nos santificar. Então nós vamos focar mais nisso. Tá? Nós não vamos abordar aqui sobre santificação de forma bem geral, não. Tá? Porque a passagem tem outros ensinamentos para trazer, e o tempo que não nos permite fazer um estudo completo sobre santificação. Mas nós vamos focar aqui nessa parte da santidade. O que significa santidade? Então a santificação, primeiro, ela vem de Deus,
Tá? Então não adianta a gente dizer assim, eu colaboro, então eu santifico a minha vida sozinho. Não, a iniciativa é divina, a iniciativa da nossa salvação é divina, foi Deus que tomou a iniciativa de nos salvar, Ele que tocou em nossos corações, Ele que nos resgatou do pecado e Ele que nos santifica. A santificação no Antigo Testamento. Vou falar um pouco da questão aqui da santificação, que no Antigo Testamento a palavra usada para santo é kadosh, significa literalmente separado. Era usada para se referir a lugares, objetos e pessoas que eram separadas para a obra de Deus. Então aqui, se você estiver vendo o slide, você está vendo que tem alguns objetos. Tem aí o altar de holocausto, a bacia de bronze, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar de incenso, a arca da aliança. Eram objetos que faziam parte do tabernáculo e depois do templo, que eram objetos separados para a obra de Deus. Eram objetos santificados. Quando santificava algo, significava que ele era separado para a obra de Deus. Nós temos alguns exemplos de santificação também de pessoas. Os primogênitos eram santificados a Deus. Os sacerdotes eram santificados também a Deus, ou seja, eram separados para aquele fim específico. Então, quando a gente fala de santidade, santificação, estamos falando também dessa questão de ser separado. Então, ser santo, trazendo para o nosso cotidiano, é ser separado para Deus. A mesma ideia está no Novo Testamento, santificação no Novo Testamento. A palavra é hagioi. Eu acho que eu escrevi certo aqui, é porque eu copiei da revista, não sei se saiu certo aí o grego aí. Eu peço desculpa se ficou errado, acho que é hagioi, que transmite a ideia de pertencer ao Senhor. Então, essa ideia de santidade usado no Novo Testamento, a palavra usada, traz essa ideia. Olha só o que Pedro diz aqui, ó. Ele diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? 1 Pedro 2,9. Então, o que a gente observa aqui? Que santidade, quando fala assim, vós sois nação santa, ou seja, vocês são separados como propriedade exclusiva de Deus. Então, a gente pode tratar a santidade como sendo essa questão da separação. Fomos separados para servir a Deus. Um outro sentido da santificação está relacionado ao crescimento espiritual. Fala assim, ó, num trecho de um livro do Millard Erickson, Teologia Sistemática, ele fala assim, ó, ele não indica meramente o fato de que os crentes são formalmente separados, no caso a santificação, né? Separados, ou que pertencem a Cristo, mas também que, por causa dessa consagração, precisam se portar de forma condizente com sua posição. Esse sentido aqui da santificação é um sentido assim, que eu fui separado, aquele primeiro sentido, tá? Eu fui separado para Deus, depois que eu me converti. Então você se converteu, você foi separado do mundo para servir a Deus. Agora que você foi separado, que é essa santificação posicional, né, você foi separado, você vai procurar se portar, se comportar de tal forma que você condiz com essa posição que você vive, essa posição de separado. Então, o seu comportamento agora é diferente. Então, essa santificação aqui é chamada de santificação progressiva, onde o crente vai melhorando cada vez mais. Então, está relacionado ao que? Ao crescimento espiritual. O crente ele vai viver dessa forma. Olha só o que está escrito em Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Então, o ser humano, pecador, ele é escravo do pecado. Ele vive na prática do pecado, ele serve o pecado. Quando ele se converte, ele passa a ser servo de Deus. Numa linguagem mais clara, escravo de Deus. Tá? A palavra servo e escravo do original é a mesma coisa. Então, nós passamos agora a servir a Deus. É claro que essa servidão a Deus, ela não é igual à servidão do pecado. A servidão do pecado não nos dá liberdade. Nós o pecado nos mantinha preso nele. Agora, em Cristo, nós temos liberdade, nós somos livres em Cristo. A santidade, a vida de santidade, agora não é uma prisão para o cristão, mas é uma liberdade onde ele sabe exatamente o que fazer. Nós temos o que fazer, o passo a passo da vida cristã, através dos ensinamentos de Jesus, onde nós temos liberdade para servir a Cristo. Então, quando o mundo fala aqui no mundo vocês têm liberdade, na verdade não tem, você tem uma prisão. Tá? A pessoa não consegue se libertar daquilo.
A santidade, quando fala na vida do cristão, ela deve ser o quê? Integral. Tá? Então, essa santidade que é separado para servir a Deus e viver uma vida de crescimento espiritual, deve atingir o quê? O corpo, alma e o espírito, para ser conservado de forma irrepreensível, né, até a volta de Jesus. Quando a gente fala corpo, alma e espírito, aqui Paulo não está querendo dar um ensino sobre tricotomia, apesar de a gente poder usar essa passagem para isso. Mas a gente olhando para o contexto da primeira carta, Paulo está querendo dizer o seguinte: todas as áreas da vida de vocês, tudo que vocês fizerem, na sua inteireza, deve ser santificado a Deus. Deve se comportar, deve se portar de tal forma que agrade a Deus. Então, se você é cristão, você não pode falar assim, essa área da minha vida aqui ela é santificada, mas essa aqui não é. É claro que pode ter áreas da vida que a gente precisa trabalhar um pouco mais. No entanto, você tem que estar se esforçando e procurando melhorar aquela área da sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, qual a sua fraqueza, qual área da sua vida você precisa melhorar. Mas, de alguma forma, você precisa mudar as suas atitudes com relação a algumas áreas da sua vida, para que a sua vida, por completo, seja santificada a Deus. Então, a santificação, ela está relacionada aí à mudança de vida, transformação e você melhorar cada vez mais e crescer na vida espiritual. Ficou bem claro aí a questão da santidade? Eu quero que isso fique bem claro, a questão de que nós somos livres em Cristo, nós somos santificados, separados, para esperar Jesus voltar. Toda a carta fala da vinda de Jesus, então aqui está falando da maneira que nós devemos esperar Jesus voltar, santificando a nossa vida, confiando que Deus vai nos santificar. O Espírito Santo habita dentro de nós, nós somos santificados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Tá? A gente tem que entender que a obra completa é feita pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora a gente vai para a segunda parte da lição, que são os versículos aí, só está errado a citação aqui no slide, tá? Peço perdão, só vou corrigir aqui para você entender melhor. Eu esqueci de atualizar aí, é do versículo 25 ao versículo 28. A gente falou do versículo 23 e 24, agora do 25 ao 28. Paulo faz aqui um pedido de oração. Ele fala assim, irmãos, orai por nós. Então, o versículo 25, Paulo fala de oração. Na verdade, Paulo fala de oração em vários outros momentos da carta. Paulo faz uma oração aos crentes. Paulo, assim, é interessante as cartas de Paulo, porque Paulo, de repente, do nada, assim, ele para e fala assim, eu vou fazer uma oração por vocês. E ele vai lá e faz uma oração. As cartas de Paulo são repletas de oração. A gente observa que a vida de Paulo era uma vida de oração. Paulo era um homem consagrado a Deus, que vivia para a obra de Deus, que dedicou a vida dele na obra de Deus. E Paulo pede oração. É bem interessante isso, né? Porque tem gente que fala assim, ah, não, eu sou muito santo, eu oro muito, então não preciso que ninguém ore por mim. Isso não acontece com Paulo. Muito pelo contrário, Paulo, ele pede oração, ele fala, eu preciso da oração de vocês. Então Paulo está falando assim, em momentos ele fala, eu oro por vocês, e em outro momento ele fala, eu quero que vocês orem por mim. Então, essa troca de oração um pelo outro deve fazer parte da vida do cristão. A oração intercessória. O crente não deve orar só pela sua vida, porque acaba que a oração se torna até algo pecaminoso. A oração se torna algo pecaminoso quando você só pensa em si mesmo. Oração egoísta, onde você pede para você só pensa em você. Às vezes, na oração egoísta, a pessoa esquece até de adorar a Deus, de agradecer a Deus pelo que Deus fez. Esquece de todos esses aspectos e pensa somente em si, de ser abençoado, de ser isso, de ser aquilo, de conquistar isso, conquistar aquilo. Então a oração acaba se tornando até algo pecaminoso. E isso acontece muitas vezes. Então a gente tem que tirar o ego, pensar primeiro no Pai, orar, né, como Jesus falou, Pai nosso que estais nos céus, começa a tua oração com uma adoração, glorificando a Deus pelo que Ele é. Você pode ler alguns salmos para entender melhor essa questão da adoração a Deus. Depois você vai se quebrantar, pedir para Deus perdoar os teus pecados, reconhecer que você é um pecador, você é falho, você precisa de Deus. Depois você vai agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida, porque sem Ele nada seria possível, então você vai agradecer pelas bênçãos, por tudo que você recebeu. Depois que você agradece, você vai começar a interceder pelos irmãos, pela tua família, orar
para Deus salvar, orar pelo pastor, pelos obreiros, pelos pregadores. Você vai interceder, essa oração intercessória que Paulo está falando aqui. E por último, você vai pedir para você. E quando você for pedir para você, você começa a pedir primeiro bênçãos espirituais, para depois entrar na parte mais material, até mesmo porque, de certa forma, tudo é espiritual, né? Deus, ele se preocupa com nós por completo, mas deixa os seus pedidos por último. Tá? Pense primeiro em adorar a Deus, orar pelo próximo, e aí deixa você por último. Esse se torna uma oração centrada no próximo, centrada no Pai, e não centrada em nós mesmos. Então nós temos que evitar esse tipo de oração egoísta. Então, o exemplo de Jesus. Jesus sempre é exemplo para nós em tudo, né? Fala assim, Jesus falando para Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. Até o apóstolo Pedro precisou de oração do próprio mestre. Então Jesus orou por Pedro para que a sua fé não desfalecesse. Da mesma forma, eu posso orar por você para você se manter firme na fé. Você pode orar por mim para eu me manter firme na fé. A oração intercessória, ela deve fazer parte da vida do cristão. Depois, Paulo faz um incentivo à saudação. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo, né? O versículo 26. Aí essa palavra ósculo, ela não é muito usada nos nossos dias. Uma tradução mais atual colocaria beijo. Aqui também está, na tradução que eu estou aqui, está ósculo também. Mas se você pegar uma tradução mais atual, acho que é a NVI, na nova tradução na linguagem de hoje, acho que é essa, ela também vai falar beijo. Então, por quê? Porque é uma palavra que realmente é o significado aqui. Então, saudar os irmãos com um beijo santo. Aí muita gente fala assim, então isso aqui é uma ordem. Os crentes da Cristã do Brasil, eu não vou falar mal deles, nem criticar nada aqui, só relatar, eles levam isso aqui ao pé da letra. Tá? Eles levam isso aqui ao pé da letra, segundo eles, isso aqui é uma orientação para toda a igreja, válida para todas as épocas, e eles, quando termina o culto, eles se beijam. A única característica lá que é meio estranha é que homem beija homem, mulher beija mulher. Aí a minha pergunta é, se é santo, por que homem não pode beijar mulher? Não entendi muito bem, mas enfim. Só que aqui, quando a gente olha para o contexto da época, o que a gente tem aqui é uma saudação que era comum no Oriente Médio antigo. Tá? Isso aqui era comum. Era a saudação que eles faziam em qualquer circunstância, qualquer momento. Não era só na igreja, era na rua, era no evento, enfim, era algo comum na época. E Paulo só está orientando aqui para ninguém ficar de fora da saudação. Tá? A orientação de Paulo é somente essa. Olha, eu não quero que ninguém fique de fora, vocês podem se saudar um ao outro, porque não pode ter exclusão. Tá? Não pode ter exclusão. Nos dias de hoje, a gente pega na mão, tá? A paz do Senhor, graça e paz, bom dia, tal, como é que vai, tudo bem? Então a gente pega na mão. Até mesmo agora na época da pandemia do coronavírus, não está podendo se cumprimentar assim, né? O pessoal vai no cotovelo, bate a mão, enfim. Tem que tomar um pouco de cuidado aí devido à pandemia. Mas a questão toda é, independente de como seja essa saudação, ninguém pode ser excluído dela. Você não pode falar assim, eu vou saudar irmão fulano, mas aquele lá eu não saldo. Aquele ali eu pego na mão, aquele ali eu não pego. Aquele ali eu bato no cotovelo, aquele ali não. Tem muita gente que pensa assim, tá? Não quer saudar. Então Paulo está querendo dizer o seguinte, vocês têm que ter comunhão a tal ponto de que a saudação de vocês represente isso, de tal forma que ninguém fique de fora. Tá? Então é um incentivo a que a saudação não está dizendo que tem que ser com beijo. Isso aqui não é uma ordem que a saudação tem que ser com beijo, não é. Tá? Que dependendo do seu contexto, a forma que a saudação acontece, que ninguém seja excluído. Depois Paulo faz um apelo à leitura pública da epístola, ele fala assim, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, o versículo 27 vai deixar bem claro, até mesmo porque é importante todo mundo ter o conhecimento do que Paulo está escrevendo na íntegra. Segundo, nem todo mundo sabia ler, então não adiantava eles fazerem cópias para todo mundo, dava muito trabalho, porque era na mão a cópia, então, mesmo que eles fizessem cópias, ter todo esse trabalho de fazer cópia para todo mundo da igreja, alguns não sabiam ler, então a taxa de analfabetismo era muito grande, então poucos que sabiam ler. Então, assim, Paulo está preocupado com o crescimento espiritual da igreja como um todo e não com um grupo específico.
olha, vocês que sabem ler, vocês que têm o conhecimento, vocês lêem a carta e aplicam na vida de vocês. Agora aqueles que não sabem ler, deixa eles quietos para lá. Não é isso que Paulo quer que aconteça. Paulo quer, assim, independente do nível de estudo, independente do nível de instrução, do nível social, eu quero que todos vocês tenham o mesmo crescimento espiritual. Tá? O crescimento espiritual está relacionado à vida de santidade diante de Deus, intimidade com Deus, buscar amor ao próximo. Não está relacionado ao seu nível de instrução. Eu já vi pessoas falando assim, porque numa EBD ou numa célula seria interessante separar aquelas pessoas que têm uma formação maior daquelas que não têm muita formação, porque às vezes coloca numa classe um médico, um doutor e alguém analfabeto, então é algo ruim. Eu não vejo dessa forma, porque nós podemos ter um doutor que é fraco espiritualmente, novo convertido, não conhece muito da fé, e a gente pode ter um analfabeto que tem intimidade com Deus, é crente há muitos anos e tem muito mais conhecimento da palavra. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não ficar fazendo distinção só porque a pessoa tem uma formação superior. Então aqui Paulo, de certa forma, quando ele está mandando ler a carta, ele está pedindo, né, com juro, né, está falando de um juramento aqui, que vocês leiam essa carta para todos, porque está todo mundo no mesmo pé de igualdade, não tem ninguém superior a ninguém, não tem ninguém melhor do que ninguém, todo mundo tem a capacidade de compreender os mistérios de Deus. Tá? Os mistérios de Deus, a palavra de Deus não é algo restrito para um grupo específico que tem, não, só esses aqui conhecem. Não existe isso, todo mundo pode aprender sobre a salvação. Tá? E a bênção final, Paulo fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, 1 Tessalonicenses 5, 28, Paulo vai fazer essa bênção final. Essa bênção aqui é muito parecida no final de todas as cartas de Paulo. Essa bênção é adotada hoje em boa parte das igrejas. Algumas igrejas não têm, mas uma boa parte das igrejas tem essa bênção final de forma mais completa. Acho que é em Coríntios que ela está bem mais completa, que Paulo vai fazer, mas ele enfatiza aqui que a graça de Deus, somos salvos pela graça, fomos alcançados pela graça, não é por mérito próprio, não é porque a gente se esforçou, porque a gente batalhou, porque a gente pratica boas obras, mas foi a graça de Deus que nos salvou. Nós temos que lembrar disso o tempo todo, por isso que Paulo sempre vai encerrar falando da graça. Então que a graça seja conosco. Então nós chegamos na conclusão aqui da nossa aula que fala assim, com essa carta Paulo encorajou a igreja de Tessalônica a permanecer firme nas verdades cristãs, a ser encontrada com vida íntegra e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A influência de 1 Tessalonicenses é muito relevante, pois muitos dos problemas doutrinários e éticos daquela época são comuns a nós hoje. Então essa carta aqui, apesar, assim, ela tem muitos ensinos maravilhosos para nós, mas se você quer guardar algo aí, eu acredito que é justamente o que eu falei nessa aula. Espera Jesus voltar buscando viver uma vida de santidade. Tá? Então, isso aqui é algo assim que você tem que colocar no seu coração. E como fala aí no final do versículo... deixa eu ver aqui, 24, no versículo 24 fala assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então Deus, ele é fiel, e ele vai nos fazer fiéis também. E ele é fiel por quê? Porque ele cumpre aquilo que ele promete. Então se ele falou que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e nós temos que viver nessa expectativa. Amém? Agradeço aqui a você que me ouviu até o final, e já faço o convite para você continuar assistindo às aulas, porque nós vamos estudar agora a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós vamos ver alguns detalhes mais profundos sobre a questão da vinda de Jesus. A paz do Senhor, até a próxima aula.